Eu já vou chamando o Rafael. Agora, eu falei já desde o começo do programa, o Rafael vai fazer uma entrevista muito importante, um assunto que é de interesse de todos aqui, né, meu querido? E você já está aí com o geólogo da Universidade Federal, que vai entrar com esse assunto importante. Rafa. Verdade, Tony, uma ótima tarde a você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Olha só, pessoal, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, começou ontem de manhã as obras para conter o avanço aí das fendas, né, ou as rachaduras, lá no quilômetro 33 da BR-277 em Morretes, aqui no nosso litoral. Essas rachaduras apareceram no início do mês. Para entender melhor essa situação lá na BR e o que pode ser feito também lá com mais rapidez, de repente, de acordo com a experiência desse geólogo que vai conversar conosco agora. Então, eu tenho o prazer de receber ao vivo aqui conosco para conversar pela internet o geólogo da Universidade Federal do Paraná, o Marcelo Lamour. Marcelo, uma ótima tarde para você. Primeiramente, obrigado pela sua presença aqui conosco, por dispor um pouquinho do seu tempo aí para a gente. Eu gostaria de começar lhe perguntando, Marcelo, de fato, pela tua experiência, qual foi o motivo que ocasionaram ali nessas rachaduras na BR-277? Boa tarde, Rafael. Respondendo de uma forma muito direta, assim, são processos naturais, né? Eles acontecem em qualquer lugar que tenha as mesmas condições, vamos pensar assim, que a gente encontra nesse trecho, que é da Serra do Mar como um todo, né? Então, a gente está encontrando não só na 277, os mesmos problemas, mas eles também estão acontecendo na Graciosa, eles também estão acontecendo na 376, eles estão acontecendo em diversas outras estradas, não só no estado do Paraná, no Brasil, enfim, justamente porque é um processo que acontece de uma forma natural. Nesse caso, no caso dessas três estradas, especificamente na 277, o que a gente tem ali? A própria estrada. Então, fica muito mais evidente, né? Fica muito mais viva a forma da gente observar esse tipo de processo. De novo, é um processo natural que acaba acontecendo. Então, especificamente, a gente tem como diagnosticar antes, identificar antes. Essa é a ideia. Monitoramento, para que essa identificação seja feita o quanto antes, para que, se a gente fala de diagnóstico, a gente fala em profilaxia, que a profilaxia seja feita o quanto antes também, evitando problemas maiores. Entendi. Então, fica mais claro ainda para a gente, Marcelo, que essas rachaduras, elas são naturais, são algo que acontece, então, nos terrenos e que a gente poderia prevenir se houvesse realmente aí um trabalho realmente de monitoramento da estrada aqui na BR. Como a gente vinha tendo já, pessoal, só para você que está em casa entender melhor, como a gente tinha quando havia uma concessionária de pedágio que fazia esse tipo de trabalho, até por isso, imagino eu, Marcelo, que a gente não tinha esse tipo de problema antes, né? Agora ele vem apresentando por conta dessa falta dessa empresa. Agora, Marcelo, pela tua experiência também, esse tipo de rachadura, ela de fato pode ocasionar um acidente muito grave, levar a parte da pista, caso não seja, esses trabalhos não sejam efetivos realmente, assim, de recuperação da pista? Acho que a primeira coisa que a gente deve pensar, Rafael, é o seguinte, essas rachaduras, elas apareceram como uma evidência tardia. Esse processo já vem acontecendo, não é nesse verão ou do final do ano para agora. Ele vem acontecendo há anos. E, literalmente, o que aconteceu foi que surgiram agora essas fissuras. O que a gente percebeu, fiz uma visita técnica lá ontem, o que a gente percebeu da semana passada para essa semana é que houve uma evolução muito grande, né? O litoral recebeu muita chuva esse final de semana, no final da semana passada, na verdade, desde o carnaval, vem recebendo muita chuva, e essa água é um dos fatores muito importantes para que esse processo acelere ou seja retardado. Então, nessa situação, se a gente continua, por exemplo, tendo muita pluviosidade, muita chuva, a ideia é que essa água vai tender a acelerar o processo. O que eu percebi lá ontem é que existe todo um trabalho de diagnose, então, tentar identificar exatamente o que está acontecendo, né? Eu tive a oportunidade de caminhar também, entrar, sair da estrada, porque a estrada é só um sintoma, vamos pensar assim, todo o processo está acontecendo fora dela, então a gente entrou na drenagem, a gente entrou na vertente, né? Descemos a encosta, para verificar como é que está a condição lá. Logicamente que é alguma coisa ainda muito preliminar, né?
e que certamente vai demandar de um estudo bem maior para que a gente consiga dizer para você com um certo nível de precisão se isso vai evoluir mais ainda ou se vai estagnar. O que a gente está vendo lá é que está evoluindo. Se a evolução continuar desta forma, é uma possibilidade muito concreta que a gente tenha uma desestabilização de uma área maior da estrada. Marcelo, esse é um tipo de processo, não sei se a gente pode chamar de erosão ou, enfim, vamos colocar como rachaduras do solo. É um processo que acontece a longo prazo, né? Então, a gente pode afirmar, inclusive, que, de repente, foi falta até mesmo da própria concessionária que trabalhava aqui na BR-277 de ter avaliado com mais precisão a pista ou não? Como é que a gente pode avaliar dessa forma? É uma situação que a gente, na verdade, sendo muito sincero, Rafael, a gente desconhece, né? A gente, como universidade, a gente está tentando auxiliar, a gente é demandado, né? Então o poder público nos demanda não nos delega, mas nos demanda essa situação. Então a gente, com a expertise que a gente tem, tentar ajudar. Então, de uma forma científica, vamos pensar assim. A todo momento, quando a gente está olhando para esses processos acontecendo, logicamente que a gente está trabalhando com informações concretas, né? Então a ideia é não especular. Eu não tive acesso, sinceramente, a informação de que existem relatórios, porque se esse monitoramento foi executado, devem existir relatórios que certamente relatam possíveis ocorrências. Então, o que certamente qualquer concessionária ou poder público deve ter executado nos cuidados que você tem com uma rodovia, né? Então, isso é bem corriqueiro, é uma imposição, inclusive, de quando uma obra desse tamanho é executada. O ponto essa é uma estrada que tem em torno de entre 50 e 60 anos de existência. E ela tem sido gradativamente utilizada, né, de uma forma cada vez mais intensa. Exaustiva, lógico, né? que o tráfego aumentando, a trepidação gerada principalmente os veículos de maior porte, né, os veículos de maior peso, os caminhões propriamente ditos, eles vão executar um desgaste dessa estrada. E aquela história, quanto mais você usa, mais você vai desgastar. Isso para qualquer coisa que a gente tenha, né? Claro. Então, nesse sentido, a ideia é que o monitoramento é importante. Se ele foi feito ou não, eu sinceramente não posso te afirmar. Agora, Marcelo, até de acordo com isso que você está contando para a gente agora, esse desgaste, né, que vai acontecendo durante os anos, e a gente sabe disso, tudo que a gente tem, que a gente usa muito, vai desgastando com mais rápido, né? Isso é uma lei natural, né, da situação. Essas obras emergenciais que estão sendo feitas agora lá, como, por exemplo, você colocar massa asfáltica para preencher essas rachaduras, isso é algo, assim, de fato emergencial ou não vai adiantar? De fato, a gente tem que pensar numa obra maior que pode demandar muito mais tempo até para que a gente possa liberar a pista. Sempre eu pergunto de acordo com a sua experiência, né? O que você imagina com relação a isso? Infelizmente, Rafael, é uma solução paliativa muito possivelmente sem efeito algum, né? Então, o que aconteceu foi isso. Semana passada foi colocado concreto, o que quer que seja ali, para tentar evitar que a água percolasse e entrasse naquelas fissuras. Mas, na verdade, a água não está entrando por ali. Sim, lógico, ela entra também por ali, mas a grande parte da água, ela vem, na verdade, do outro lado da rodovia, não da encosta, né? A água que segue o fluxo natural do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Então, o que a gente tem ali? A gente tem um morrote, a gente tem uma elevação, né, pequena do outro lado da rodovia. A gente tem a estrada, que logicamente a gente imagina que ela seja relativamente plana, e logo a seguir a gente tem uma encosta bastante íngreme, que vai terminar num rio. Tem um rio ali embaixo. Então, é comum, é natural que a água corra, como eu falei, do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Se ela não consegue correr pela superfície, ela literalmente vai acabar percolando e entrando pela subsuperfície. Então, ela está passando ali por baixo da estrada. Aquele trecho da estrada é um aterro. Então, por melhor que tenha sido feito o processo de compactação dessa estrada, né, do subsolo que sustenta a estrada, né, ele aconteceu há 60 anos atrás, 50 anos atrás. E, certamente, com essa utilização, essa água encontrou caminhos ao longo desses 50, 60 anos, encontrou caminhos que, efetivamente, a gente não tem uma certeza hoje, sem ter esses levantamentos de dados. Então, certamente, a percolação dessa água, né, a penetração dessa água lá para a subsuperfície,
ela foi tirando a sustentação da estrada. É isso que a gente está vendo hoje. Depois de 40, 50 anos, de 50, 60 anos de utilização, a gente está vendo literalmente que a estrada começou a ceder. Por quê? Porque ela perdeu a sustentação. Né? Não tem o que sustente embaixo. Então, o que está acontecendo no asfalto é especificamente um produto de alguma coisa que aconteceu ao longo de um intervalo de tempo bem maior e que só se revelou, talvez, agora. Nós, leigos, Marcelo, a gente costuma falar, né, que a natureza sempre encontra um jeito de tomar aquilo que é dela, né? Então é mais ou menos por aí. Agora, pelo teu conhecimento, Marcelo, você acha que existem outros pontos da BR-277 que podem estar comprometidos também nesse sentido? Ou nesse momento você acha que esse problema está basicamente concentrado ali, lá pelo quilômetro 33, aquela região? O principal exemplo, Rafael, é o do 42, o quilômetro 42, que foi o primeiro evento, né? Ele aconteceu ali por volta do final de outubro, dia 27, 28 de outubro, acho que 28 de outubro, se eu não me engano. Mas é um processo completamente diferente desse que a gente está vendo, né? São dois processos completamente diferentes. Esse do quilômetro 33, ele é muito semelhante ao que está acontecendo na Graciosa, na Estrada da Graciosa, e o que aconteceu lá na BR-376. É muito semelhante. O que está no quilômetro 42 a 277 é completamente diferente. Porque do 42 são blocos de rocha, como a gente viu lá em outubro, novembro, um bloco de 10, 20 toneladas que caiu, ou vários blocos que caíram sobre a via. No caso do quilômetro 33, né, a gente tem esse desnível ali que está acontecendo, que dá para ver bem aquele degrau, que está bem avançado. Ao longo da estrada, da própria 277, entre o quilômetro 60, que é na praça de pedágio, até pelo menos o quilômetro 25, 28, que já é na base, né, todo esse trecho de descida da serra que a gente fala, a gente consegue observar evidências de processos que estão acontecendo. Se eles vão evoluir, Rafael, aí é uma questão da gente fazer um mapeamento. É importante esse mapeamento, entende? Então, como geólogo, você usou muito bem o termo, a gente tenta entender a natureza. É por aí. O papel do geólogo aqui é mostrar como é que a natureza vai funcionar, né? Então, como é que ela vai evoluir? Quais são os processos? Quando a gente fala em processo, a gente está falando muito em como é que a coisa acontece, como é que é a dinâmica do processo acontecendo. Entendo. Esse é o papel do geólogo. O geólogo está ali para mostrar efetivamente como é que esse processo vai acontecer. Os outros profissionais envolvidos, eles literalmente vão tentar usar esse conhecimento, as discussões, a nossa expertise como geólogos, para tentar criar uma situação ótima para uma obra que vai resolver o problema. É mais ou menos por aí. Tá legal? Então, quando a gente está pensando nisso, a gente está pensando muito em tudo que acontece ao mesmo tempo. Quando chove, a declividade do terreno, o tipo de rocha que está ali, como que estado em que aquela rocha está. Quer dizer, tem um sem número de fatores e, como eu te falei, a gente não teve acesso aos relatórios. Imagino eu, né, que existam esses relatórios de monitoramento, né, que certamente auxiliarão muito na detecção do que a gente chama de vulnerabilidade de uma estrada. A gente saber que a estrada efetivamente tem pontos que são mais vulneráveis. Isso acontece. Eu falei do quilômetro 60 até o 25, esse é um ponto vulnerável, mas dentro desse trecho todo de estrada, a gente tem pontos que são mais vulneráveis. Então a gente está tentando identificar como universidade para auxiliar também os geólogos que estão trabalhando ali, os engenheiros, né, quem quer que seja. Profissionais, né? Bom, Marcelo, obrigado. Eu até teria mais perguntas para te fazer, mas infelizmente nosso tempo é curto. Eu quero te agradecer também por mais uma vez disponibilizar um pouquinho do seu tempo, que eu sei que é corrido aí também. Muito obrigado. Obrigado por esclarecer um pouco mais para a gente aqui no litoral o que está acontecendo na nossa estrada, que é o nosso principal acesso aqui à nossa região. Bom trabalho para você e parabéns aí, tá? Obrigado, sempre à disposição. Sou morador do litoral, então para mim é bem importante essa estrada também. Que ótimo. Então Obrigado. Somos todos aqui da terrinha. Obrigado, então, Marcelo. Um abraço para você, viu? Bom trabalho. Abraço. Muito bem, Obrigado. gente. Agora são 12:00, mais 49